Mandei também no grupo que eu tô. Bom, teve gente que recebeu e é verdade, né? Todo mundo sabia que tinha aula e que estamos aqui. Essa mensagem, gente, eu não tô acreditando. Aluno que teve prova que a gente deixou 48 horas disponível porque o sistema não tava ficando lerdo, né? Então, as últimas provas a gente deixou 48 horas. O aluno acabou de mandar mensagem que a prova venceu faz 17 minutos e pedindo se tinha como reabrir a prova pro infeliz. Muito cara de pau. Fazer o quê? A segunda chamada. Por falar em prova, nós tivemos as nossas provas quinta-feira passada. Fiquei feliz com a maioria das notas. Deixa eu confirmar as notas de vocês, mas na geral foram muito bem. Tivemos até 10 aqui, né? Temos 4 notas 10, notas 9, 8. E vocês repararam que eu tive que cancelar uma questão. Já não lembro mais qual que era. Deixa eu só confirmar o número aqui para vocês. A questão 4, se eu não me engano, não tinha resposta, tá? Então, mas eu dei o ponto. Ponto para todo mundo. O que eu quero fazer hoje? A gente vai discutir a prova e a gente vai entrar na matéria do segundo bimestre. Eu organizei assim, a seguinte forma da matéria do segundo bimestre. Nós vamos ver organometálicos hoje, tá? A gente vai ver depois nas próximas aulas o que eu falei de oxirredução e um pouco de grupos protetores e retrossíntese. A nossa matéria, a gente tem uma parte que ela é prática. Se eu não me engano, nosso cronograma, a gente tinha que 2 aulas práticas, nós vamos manter elas, vou tentar às vezes até aumentar e tudo mais, porque a gente tem a nossa aula prática. Então, vai suspender nossas aulas teóricas assim que acabar o conteúdo, e essas aulas que faltarão serão todas aulas práticas. Eu, como também fiz curso de Química, eu sei o quanto é importante as aulas práticas, que a gente aprende muito mais, às vezes, na prática do que na teoria. Por isso que eu tento levar ao máximo, mas que a gente tenha bastante conteúdo aqui, a gente tenta levar ao máximo a prática. Eu tinha até intenção em fazer curso de férias agora, no meio do ano, só com práticas, né? Mas eu acho que não vai ter curso de férias no meio do ano, né? Segundo a nossa pandemia. Mas bem provável que no final do ano aí tenha os cursos de férias, né? Se tudo correr muito bem. E aí, eu ainda acho, como esses cursos de férias, ele é aberto a toda a comunidade, eu vou tentar sempre produzir esses cursos para vocês mesmos, ex-alunos, continuarem e tendo esse vínculo. A gente sabe que vocês vão estar formados e tudo mais. Talvez o curso não seja completamente voltado para a área de química, porque até então vocês estão as últimas turmas, né? Mas eu sempre tenho, por exemplo, curso em farmácia ou qualquer outro curso que ainda vai ter sempre bastante química. Então, eu sempre vou estar disponibilizando para vocês, se tem interesse, aquela coisa, a gente sempre tenta crescer. E a gente vai indo
e vai dar tudo certo, gente. Também não tive tanta prática assim na faculdade, mas a gente aprende no dia a dia. Na hora que a água bate na bunda, a gente aprende a fazer as coisas, tá? Vamos lá, vou compartilhar aqui para a gente fazer a correção da nossa prova e tirar as dúvidas que porventura tiverem. Compartilhou. E compartilhou. Então, vamos para a correção da nossa prova. Eu não acho que estava uma prova difícil. Até gostaria da opinião de vocês que estão aí, meninas, porque estava uma prova trabalhosa, levemente chata, mas não estava uma prova difícil, tá? Até porque eu deixei bem claro que era para fazer a consulta nos materiais. E eu preparei essa correção literalmente para a gente ver isso. A maioria das questões eu tinha exatamente a folha no nosso material. Então, consulta foi permitido fazer, eu até induzi vocês a fazerem as consultas, até porque a prova, essa matéria, eu sempre faço consulta nela mesmo, porque é muito material. Então, eu acho que não estava lá tão difícil assim. Uma coisa ou outra é normal errar, mas eu acredito que não estava, assim, uma prova difícil. Então, vamos para a primeira questão. Primeira questão, ele falava a reação de substituição e perguntava qual dessas três reações aqui estavam corretas, tá? Então, o que a gente tinha que ver com relação a reagente e a produto e principalmente com relação à estereoquímica, tá? A gente tinha algumas diferenças aí, tá? A primeira, por exemplo, a primeira coisa era ver se ela era uma reação do tipo SN1 ou uma reação do tipo SN2. Eu tenho, então, o nosso cloro aqui, eu vou olhar o nosso carbono que está ligado a ele. Nosso carbono é um carbono secundário. Carbono secundário normalmente ou faz SN1 ou SN2, ele fica naquele meio termo. Mas eu tenho aqui um carbono do lado para fazer ressonância, tá? E a gente consegue observar que é uma base do tipo fraca, então isso aqui vai ter a tendência a formar carbocátio para depois entrar a nossa água. Então, é uma reação do tipo SN1. E aí, a gente tem que lembrar da reação de SN1, que ele tem a tendência em formar o carbocátio, e uma vez que ele forma o nosso carbocátio, ele pode entrar dos dois lados, tanto da forma R quanto da forma S. E isso era algo que a gente tinha que ver, tá? Então, olhar o produto, o reagente, na verdade, nem precisa ver a conformação dele. É olhar os dois produtos, tá? Reparem que aqui eu tenho a inversão dos dois grupos. Uma hora o hidrogênio está para trás, outra hora é o OH. Eu nem precisaria olhar, ver se ele é R ou se ele é S, para saber que eu tenho dois enantiômeros aqui, tá? Então, um vai ser R, outro vai ser S. Então, essa primeira, ela está correta. Mas se quisesse ver se era R ou se era S, é só a gente olhar. O oxigênio é 1, esse grupo com a C dupla é 2, e aqui é 3. O hidrogênio está para trás, a gente desconsidera. Então, 1, 2, 3, sentido horário, ele é R. Aqui o outro lado, então vai acontecer a mesma coisa. Oxigênio 1, carbono 2, outro carbono 3. Seguiria R, só que como está invertido, aqui os dois, sempre o grupo de menor interesse tem que ficar para trás, ele é o inverso. Por isso que isso aqui ele vai ser o S. Então, sempre que eu tenho uma SN1, eu tenho uma mistura racêmica. A 2.
A 2, então, a gente vai olhar se ela é uma SN1 ou uma SN2 de novo. Aqui eu vou ter um carbono secundário, tá? Então, 2CH3, eu não vou ter ressonância. E eu tenho a nossa base, é uma base forte, um H-, é um nucleófilo. Então, bem provável que vai ser uma reação do tipo SN2. Se é uma reação do tipo SN2, eu vou ter inversão da configuração. Se não quiser fazer para identificar CS ou CR, é só olhar os grupos. No mesmo lugar que saiu o cloro, entrou o oxigênio. Então, não tem como ter inversão ali de configuração. É a mesma configuração. Mas dá para a gente fazer o esquema aqui, tá? Só que detalhe, na verdade, isso aqui não é nem S nem R, tá? Porque eu tenho os dois CH3 aqui que são iguais. Para uma molécula CR ou CR, ela tem que ter grupamentos diferentes. Então, tanto faz se o H entrou de qual lado. Por isso que a 2 também está correta, tá? Porque se eu tivesse... Oi? Por que você falou que essa é SN2? Porque, ó, carbono secundário, ele pode ser tanto SN2 quanto SN1, correto? Uhum. Porque ele fica naquele meio termo ali, não é nem o carbocátio mais estável do mundo, carbocátio secundário simples, e nem é um grupo tão desimpedido para entrar SN2. Só que ele não vai formar carbocátio porque eu só tenho os dois CH3 aqui em volta. Os dois CH3 são fracos para estabilizar esse carbocátio aqui que formaria, tá? E outra coisa, eu tenho aqui o nosso OH-, que é um nucleófilo forte. Ele sendo nucleófilo forte, ele já vai batendo no carbono e já vai tirar o cloro direto. Então, ele, como ele ocorre direto, isso ele é muito forte, o OH- ele é muito forte para esperar que forme o carbocátio e aí entre o outro nucleófilo. Por isso ele acaba sendo uma SN2. Mas, e aí é o que eu falei, tanto faz ele ser R, ele não é nem S nem R, porque os dois grupamentos são iguais. Então, essa aqui também está correta. Questão, a letra 3 aqui. Observar se eu tenho um SN1 ou SN2. Aqui, ó, eu tenho o carbono que vai sair o cloro aqui, ele tá ligado a um anel aromático, C6H5, tá? Se ele é um C6H5, ele vai formar um carbocátio estável. Formando um carbocátio estável, ele é uma reação do tipo SN1. Porque o carga do carbocátio, ele consegue fazer ressonância com todos os elétrons do anel aromático, tá? E outro sinal que a gente tem é o nosso nucleófilo, que é o nucleófilo fraco, certo? O nucleófilo forte é sempre com SN2. Então, matamos que é SN1, tá? E aí eu vou ver se nenhum eu posso formar tanto os dois lados. Vamos conferir essa daqui. Repare que a única que mantém aqui a configuração é o C6H5. Então eu vou ter que definir se os dois aqui é R ou CS, ou se já está bagunçado e é a mesma coisa. Então, ó, o oxigênio é o primeiro, grupo 1. Aqui é 2, 3, o hidrogênio é o último. 1, 2, 3, sentido anti-horário. Esse aqui é S. Aqui é a mesma numeração, só que o hidrogênio está para frente, ele tem que ir para trás. Então, aqui ele rodaria S, mas na verdade ele é R, que é o inverso. Então, seria 1, 2 e 3. Então, ele está fazendo tanto S quanto R aqui. Então, facilita a gente. Então, as três estariam
corretas. Questão número 2. Reações de eliminação que são conhecidas pela saída de um grupo abandonador e de um hidrogênio beta para a formação da dupla ligação. Com relação às reações de eliminação, analise as seguintes reações. Então, vamos ver se o produto formado é o melhor produto. Basicamente, era isso que nós tínhamos que observar, tá? Então, vai sair o cloro daqui. Aí, a partir daqui, eu tenho duas opções de formar dupla ligação. Ele pode formar para cima, ou aqui no caso, para o lado. E vou ver qual dos dois vai formar a dupla mais substituída. Fica aquela dica que eu dei na revisão, ou não sei, na lista de exercícios que eu passei. Você olha qual dos dois lados tem menos hidrogênio. Tá? É o jeito mais fácil que tem. Aqui eu tenho um único hidrogênio. Desse lado eu tenho 2 hidrogênios. Sequentemente, eu vou ter a formação em cima aqui, ó. Então, formou uma dupla trissubstituída. Então, essa resposta está correta. Deixa eu deixar mais bonitinho. Está correta. A 2. Então, a 2 eu acho que tinha uma igual ou muito parecida na lista de exercício. Sai o cloro. Tenho 3 opções para a formação de dupla. Eu tenho aqui o CH3, que tem 3 hidrogênios. Aqui eu não posso ir, porque eu não tenho nenhum hidrogênio. Então, não tem como. E aqui eu tenho 2 hidrogênios. Entre 2 hidrogênios nesse carbono aqui e 3 no outro, eu vou para o que tenha 2 hidrogênios. Então, o correto seria a dupla vir para cá. Então, a 2 está errada. Então, por enquanto, só a 1 está certa. A 3, saída do cloro. Eu posso ir tanto para cá, onde tem um CH3, quanto aqui que tem um CH2. Então, ela está certíssima e vem para cá. Então, a 3 está correta. E a última aqui, o cloro, ele pode formar dupla para cá ou para cá. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, em cima eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então, o correto seria a nossa dupla vir para cá. Então, a 4 está errada. Questão número 3, tá? Ainda dei até a reação aqui de hidroboração-oxidação. Com relação à reação de hidroboração-oxidação, apresentada a seguir, analise as seguintes afirmações. Então, o que acontecia na reação de hidroboração? Aonde tem... Nossa, hoje a internet todo mundo está entrando e caindo. Complicado para todo mundo hoje. Aonde tem a nossa dupla ligação, o carbono vai se ligar ao boro, e isso ocorre 3 vezes, e depois ocorre o processo de oxidação. Então, onde estava o boro, entra o OH, tá? Letra 1, aqui é há a formação de um intermediário cíclico entre o grupo do boro e a dupla ligação. Era só abrir lá o nosso mecanismo, tá? É exatamente o mesmo slide que vocês tinham acesso. Como eu falei, tudo estava lá. Tá aqui, ó, um intermediário onde forma um ciclo, tá? Intermediário com um ciclo. Então, a 1 está correta. 2. O boro possui carga parcial negativa no estado de transição da primeira reação. Então, vamos observar. O boro ele tem carga negativa.
E ele fala lá que ele tem carga negativa. Então tá correto. Então tudo ali. A formação de um éter-borato ocorre de uma sequência de ataques de água oxigenada ao trioalquil borato. Tá? Formação do éter-borato a partir do ataque da água oxigenada ao trioalquil borato, que é exatamente o que eu tenho aqui, então tá correto, tá? O mecanismo de hidrólise ocorre da seguinte forma: o oxigênio ataca o hidrogênio, formando um intermediário positivo, para depois formar o álcool. Nessa daqui eu nem precisaria olhar o mecanismo. Era só a gente olhar isso daqui, ó. Ele está ocorrendo em meio básico. Se ele está ocorrendo em meio básico, eu não posso ter cargas positivas, tá? Então, essa a gente já sabe que está falso. E é só olhar o mecanismo. Então, eu tenho o OH que vai atacar o boro primeiro, e depois a saída dos álcool, tá? Priscila, Oi! eu acho que sua aula tá travando pra gente. É? A gente tá com um pouco de dificuldade, porque tipo, o meu parou aqui na 3. Tá no mecanismo da 3. Então, porque tá meio travadinho aqui. Ai, deixa eu ver o que eu faço, se eu consigo reiniciar o modem. Fiquem aí, não sai. Ok. Cadê todo mundo desse negócio, cara? Então, né, gente? A professora ficou bem brava na hora que ela entrou, hein? Nossa, velho, eu acho que o povo pegou birra dela. Mas você viu a aula de ontem também? A aula do Demerval, acho que tinha 6 alunos só. Parece que eu tinha visto uns 8. A gente começou a aula com a sala cheia e depois no final só tinha tipo 6, eu acho que tinha 6 alunos no final da aula. Nossa, cara, que estranho. Será que ninguém tá conseguindo entrar? Acho que o povo tá com preguiça. O Carlos vai ser o último a entrar hoje, certeza. Se ele entrar ainda, né?
eu reiniciei o molde. É para melhorar, gente. Se não melhorar, eu não sei mais o que fazer. Iniciei o molde, até reiniciei o computador aqui para ver se melhora. Vamos aguardar. Hoje à tarde também tive reuniões online aqui do doutorado. Teve vários momentos que acabou travando também, infelizmente. Eu tô aqui porque alguém colocou uma música super alta lá fora e dá para escutar daqui. Mas vocês me avisam se estiver travando de novo, tá? Daí a gente, sei lá, o que a gente faz. Vamos lá. A questão 3, vocês conseguiram me escutar? O que é que eu volto nela? Ninguém me responde. Vamos para 4, já que ninguém me responde. A quebra de ligação sigma entre carbono é uma reação difícil de ocorrer, uma vez que a ligação sigma há a sobreposição dos orbitais sp3 no carbono. No caso dos dialcenos, o carbono possui o orbital sp2 para a ligação sigma e o orbital p para a ligação π. A quebra dessas ligações pode ser feita por oxidantes fortes, permanganato de potássio e ozônio. Com relação à quebra oxidativa, relacione as reações substrato e produto com o oxidante. E coloquei 2 oxidantes aqui para a gente fazer essa relação. Permanganato e ozônio. Era só a gente observar as reações de permanganato e as reações de ozônio. Reação de permanganato, como eu já havia comentado com vocês em revisão. Reação de permanganato é muito mais forte e ele tem a tendência a formar os nossos ácidos acéticos. Ele só não vai formar o nosso ácido acético se não tiver carbono disponível para isso. E o ozônio ele é um oxidante mais fraco, ou seja, ele vai parar em cetona ou aldeído. Então, era só a gente ver o reagente e ver o produto formado. Se oxidou mais, ele era permanganato, se oxidou menos, era ozônio. Então, primeira coisa, olhem os produtos, tá? Aqui, formaldeído e cetona. Formaldeído e cetona, a gente sabe que ele é fraco, até porque esse primeiro tinha a possibilidade de formar o ácido, então ele é reagido com o ozônio. A segundo formou 2 ácidos carboxílicos aqui, formando 2 ácidos carboxílicos, a gente sabe que reagiu com o permanganato. A terceira, então eu tenho a formação de 2 cetonas aqui, tá? Na verdade, esse pode ser os 2. Ele aqui, ele pode ser tanto o permanganato quanto o ozônio, porque o permanganato ele vai chegar no limite e não tem como oxidar mais que isso. Então, aqui serviria os 2, tanto o permanganato ou o ozônio. O de baixo já tem aqui a formação de um ácido. De uma formação de ácido, a gente já sabe que é o permanganato. Então, aí a gente matava o nosso exercício. Tá? Questão número 5. Com relação aos grupos de saída nas reações de substituição de álcool, analise as seguintes afirmativas. A saída do grupo OH na forma protonada de água não é um bom grupo de saída, podendo ser observada como uma etapa lenta da reação. Olhando aqui o processo de substituição
de uma SN1, certo? A gente vê que o OH aqui, ó, a saída como água é uma etapa lenta aqui, tá? Então, a primeira está correta. A segunda, o grupo tosila se liga ao oxigênio do álcool, formando um bom grupo de saída, como pode ser visto a seguir. Bom, então, o tosila é um bom grupo de saída, tá? Mas isso aqui é um tosilato, tá? Vamos observar. O tosilato, ele tem um anel aromático, tá? E aqui ali, na verdade, é o grupamento mesila. Então, opa. Então, está incorreto. E a 3, após a adição de um grupo ao oxigênio, torna-se um bom grupo de saída. Ele só pode sofrer reações tipo SN1? Vamos observar. Não, o grupo de saída aqui, ele pode sofrer tanto SN2 quanto SN1. Por isso que essa última está incorreta, só a primeira sendo correta aqui no exercício 5. Exercício 6. Esse exercício 6, né, ficou meio dado quase, né? Falei que eu fui bem boazinha em algumas questões. Em um tempo de coronavírus, o uso de álcool 70 se tornou necessário para a desinfecção. Após um dia aplicando álcool sobre as mãos, sentimos ela ressecada. A desidratação é uma das propriedades do álcool. Com relação à desidratação de álcool, e se ela for feita em meio ácido, ocorre a formação de éter. Com isso, relacione o éter formado com o álcool de partida. Era só olhar os carbonos, né, gente? Eu nem olhei se alguém errou isso daqui. Se errou, merece o tarefa. Ó, CH3 aqui dos dois lados, porque o álcool vai juntar os dois álcools que eu tenho, então os dois grupamentos éteres formando um éter. Então, a A vem aqui, C2H5, o B vem aqui, e C6H5 forma aqui. Só isso para fazer. Questão 7, também tinha igualzinho na apostila. Observe a seguinte reação de um alceno com MCPBA, ou seja, ácido metacloro perbenzoico, tá? Então, o que eu formo isso daqui? Nada mais certo que a gente olhar no apostila, tá? Ou a gente pensar, eu tenho oxigênio aqui e tem grupamentos com, desculpa, tem uma dupla ligação e tem um grupamento ácido aqui, tá? Olhando na apostila, tinha igualzinho, ó, MCPBA, e aqui a diferença é que eu parava a cadeia menor, mas em todos os casos ele formava um epóxido. Então era só colocar que era a formação de epóxido como produto. Próxima, questão número 8. Reações de óxido-redução são amplamente utilizadas na química e está relacionada com perda e ganho de elétrons. A aplicação da química orgânica não é diferente. Com relação a isso, relacione-se se as reações seguintes estão sofrendo redução ou oxidação. Então, é só ver se eu estou aumentando ou diminuindo a carga de oxigênio. Ou olhava essa sequência que nós temos, onde eu vou de hidrocarbonetos para álcool, aldeído ou cetona, e por último, ácido carboxílico, sequência de oxidação, e a redução era o inverso. Então, aqui, ó, estou indo de uma cetona para um álcool, estou diminuindo a porcentagem de oxigênio. Então, aqui eu estou sofrendo uma redução. De CH3 para ácido carboxílico. Então, aqui era uma oxidação. Aqui, de aldeído para ácido carboxílico. Então, tá oxidando. E o último, eu tenho uma dupla ligação aqui, então só carbonos, e formo dois aldeídos, tá? Na verdade, aqui eu vou ter a quebra da nossa ligação por
ozônio. Então, aqui também é uma oxidação. Então, redução, oxidação, oxidação e oxidação. Questão 9. Os grupos substituintes de um anel aromático influenciam na distribuição de carga sobre os carbonos e, consequentemente, na orientação de entrada de novos grupos. Essa é aquela tabelinha que a gente fez no trabalho, alguns fizeram em vídeo, eu vou discutir com vocês, e era para dizer se estava correto ou não. Então, a gente observa lá. Primeiro, tem a entrada do grupo nitrato, tá? Tem a entrada do grupo nitrato e, em seguida, eu tenho a redução, por isso que forma N2. Bom, formou N2, eu tenho que olhar se o amônio aqui, a amina, ele é dirigente orto para ou meta. Então, olhava na tabelinha. NH2 é um ativador forte para orto e para. Consequentemente, o próximo grupo que entrava teria que entrar ou em orto ou em para. Lembra da designação, orto, meta e para. Ele entrou em par, então está correta a nossa primeira aqui. A segunda, faço o mesmo esquema. Entrada do cloro. Vou olhar depois, entrou os cloros, eu vou olhar o que o cloro ele é. O cloro está aqui, é um desativador fraco, mas ele também reage em orto e para. O CH3 aqui com relação aos cloros. Ó, com relação a esse cloro. Orto, isso aqui está meta. A mesma coisa, esse cloro. Orto, meta. Então, o cloro ele daria orto e para. Ele entrou em meta. Por isso a 2 está errada. A 3, eu começo adicionando SO3. Olha aqui na tabelinha, SO3 ele é orientador meta. Então, o grupo teria que entrar em meta. Meta seria aqui e aqui. Ele entrou em para. Se ele entrou em para, ele está errado. E, por último, não era um grupo de saída e um grupo orientador. Eu já tinha outra reação. Então, eu tinha reação da formação do nitrato, depois já a redução para NH2 e a formação de fenol. E a gente olha aqui nas nossas reações, é exatamente o que eu tenho. O NH3 reagindo aqui, reduzindo a amina, e depois que ele reduz a amina, ele reage com o óxido de cobre, que estava exatamente na nossa apostila. Então, ela também é correta. Então, 1 e 4 seria correta. E a questão 10 que nós temos. 10 era só texto para a gente analisar. Mas tinha que achar as respostas corretas. Com relação aos ácidos carboxílicos e seus derivados, julgue as afirmativas a seguir em verdadeiro ou falso. A função ácido carboxílico é a função mais oxidada, não sendo possível oxidar mais o carbono. Era só a gente observar a sequência aqui de oxidação. O ácido carboxílico é o estado mais oxidado. Então, a primeira está verdadeira. A segunda, a função cloreto de acila é derivada do ácido carboxílico e é uma função muito estável, tornando-a pouca reativa. Achava lá sobre o cloreto de acila. Quando a gente olha isso daqui, a gente vê que o ácido carboxílico forma o nosso cloreto de acila e a partir dele tem a formação de diversas outras funções. Ou seja, o cloreto de acila ele é extremamente reativo. Então, a segunda está falsa. A terceira, anidridos acéticos costumam ser simétricos para melhorar o rendimento da reação, mas podem ser assimétricos, porém com menor rendimento.
tá? Como a gente vê aqui, ó, a formação, por exemplo, de anidrido a partir de cloreto de acila. Se eu tenho algo simétrico, a rendimento dele é menor. Se ele não for simétrico, ou seja, eu vou ter grupos diferentes reagindo entre si, eu vou ter a formação de vários produtos. Consequentemente, o rendimento cai. Então, está correto. E a última, a gente fala que a obtenção da função nitrila é feita pela obtenção da função amida, em seguida a redução para amina, e só então se obtém a função nitrila. Não. Eu tenho da função amida, ela já parte para nitrila. Então, eu já tenho algo direto aqui, não tem esses passo a passo. Então, como eu disse, tudo que a gente viu, tudo que caiu na nossa prova estava nos nossos slides, tá? Então, não tem desculpa para falar que estava muito difícil a nossa prova. A questão que eu vi que não tinha alternativa, de novo, eu dei para todo mundo, então todo mundo ganhou um ponto, ou quem não ganhou é porque colocou a resposta, tá ali no sistema como certa, mas eu acho que foi bem tranquilo com relação às notas, tá? E aí o nosso segundo semestre, a princípio, ele vai ocorrer da seguinte forma, a gente vai ter de novo lista de exercício para a aula de hoje mesmo. Eu já preparei 2 exercícios aí para vocês fazerem e me entregarem na próxima aula. E assim a gente vai somando as notas da parcial, até a gente ver a volta dessas aulas, ou como vai ocorrer todo esse processo. Beleza? Vamos começar a entrar na parte de organometálicos, tá? Como eu disse, a gente começa a entrar em coisas mais específicas agora. Até o primeiro bimestre aqui, até a primeira prova, a gente viu as reações básicas da química orgânica, a gente precisava ter elas, tá? Que a gente deu uma pincelada em quase todos os grupos principais aí da tabela de química orgânica, né? E aí agora a gente vai em reações mais específicas, que a gente acaba utilizando bastante no laboratório, mas que não é tanto do nosso dia a dia, tá? Menos não é da química básica orgânica. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Tem alguém aí? Ou vocês já me abandonaram? Acho que eu estou abandonada. Acho. Antes de a gente entrar em organometálicos, a gente tem nosso intervalinho de 15 minutos. Vamos puxar ele para agora e assim a gente segue depois sem interromper, falando de um assunto só. Acho que melhor. Acho que eu achei que dá para parar aqui no meio de forma tranquila, mas eu acho melhor a gente ir direto, que acho que flui melhor o assunto. Então são 8 horas, 8h15 a gente volta pós intervalo.
descabelada. Voltamos para nossa matéria. Vamos entrar então em organometálicos. Assim a gente pode ir com ela até o final da noite e sem interromper com intervalos. Então eu acho que é um pouco mais produtivo do que ter um intervalo no, tá? O que seria esses organometálicos? Como diz, eu tenho uma parte orgânica e uma parte metálica, tá? Normalmente a gente usa os organometálicos quando a gente quer acrescentar cadeia carbônica, mas a gente vai ver isso ao longo da aula de hoje, tá? A gente está muito acostumado a ter sempre um elemento mais eletronegativo ligado ao carbono, certo? Lembrem sempre daquela regra lá do fui ontem no Clube Brasil e só comi hambúrguer, tá? Então, o carbono e o hidrogênio ali estão nos últimos da lista de eletronegativos ali. Então, qualquer um deles vai ser mais eletronegativo, mas nos organometálicos não é. Por quê? Os compostos metálicos, eles são menos eletronegativos do que o carbono. Eu tenho aqui os principais, ou melhor, os possíveis compostos que podem ser organometálicos, onde o carbono está ligado ou com o magnésio, o lítio e o cobre, que são os mais comuns. Depois a gente segue zinco, alumínio, chumbo, cádmio, silício, mercúrio e estanho. Seriam os mais comuns que a gente tem. Mas como assim? Olhem pela eletronegatividade. O carbono tem eletronegatividade de 2,5, certo? Nós estamos acostumados a ligar o nosso carbono a elementos do tipo nitrogênio, oxigênio, flúor, enxofre, cloro, bromo. Todos esses outros elementos têm uma eletronegatividade maior do que o próprio carbono. Consequentemente, o elemento eletronegativo fica negativo, né? Porque lembra que a eletronegatividade vai ser o elemento que, em uma ligação, ele vai puxar os elétrons mais próximos de si. Então, quanto mais eu tenho elementos eletronegativos, o elemento eletronegativo vai ficar negativo e o carbono ficaria positivo. Quando eu tenho um organometálico, ou seja, um elemento com uma eletronegatividade menor que o carbono vai assumir a posição de ser negativo, enquanto o resto será positivo. Vamos observar aqui o que eu falei que são os três principais: magnésio, lítio e cobre. O carbono tem eletronegatividade relativa de 2,5. O magnésio é 1,2. Então, tem uma diferença de eletronegatividade aqui de 1,3. Uma considerável diferença de eletronegatividade. O lítio tem 1, então 1,5 a diferença. E o cobre, que é 1,8, que já tem uma eletronegatividade mais parecida que o carbono, tá? O que isso quer dizer, eletronegatividade parecidas ou não? Quanto mais próxima a eletronegatividade deles, maior a tendência em a ligação ser covalente. Quanto mais diferente é a eletronegatividade de dois átomos, maior a tendência da ligação ser iônica. A gente tem o costume de separar as ligações simplesmente como ligações iônicas e ligações covalentes. Mas, na verdade, não. A gente tem uma porcentagem. A maioria das ligações ela vai ter um caráter, uma porcentagem iônica e uma porcentagem covalente. Conforme eu vou distanciando a ligação entre a diferença de eletronegatividade, mais iônica tem a tendência em formar uma ligação. Vamos para um exemplo mais simples que a gente tem no mundo.
cloreto de sódio, NaCl, nosso sal comum. O nosso sal comum, a gente... Prof, Oi, você repete, por favor, que eu fui anotar aqui. Quanto mais próximo o valor da eletronegatividade, maior a tendência em ser covalente. covalente, né? Quanto mais distante a eletronegatividade de dois átomos, maior a tendência em ser iônica. Obrigada. Então, nada. Olha o exemplo mais clássico que a gente tem. NaCl. O cloro, NaCl, a gente sabe que a gente sempre tratou como ligação iônica. O cloro tem uma eletronegatividade de 3, enquanto o sódio tem uma eletronegatividade de 0,9. E tem a diferença de 2,1. Então, a gente sabe que é uma ligação do tipo iônica, certo? Tem uma diferença entre os dois muito grande. Mas a gente pega, por exemplo, carbono, hidrogênio e oxigênio, que é o que a gente mais trabalha na química orgânica. Carbono e hidrogênio são extremamente próximos, que 2,5 e 2,1, e o oxigênio 3,5, certo? Já pararam para pensar por que o flúor, a gente raramente usa ele nas ligações com os halogênios? Porque ele tem uma eletronegatividade muito grande com relação ao carbono. Consequentemente, ele vai puxar tanto os elétrons para próximo de si, que a ligação fica com caráter muito iônico, certo? Em relação a toda a nossa molécula. Já o cloro tem eletronegatividade 3, que é próximo ao do carbono. Então, essa questão de eletronegatividade influencia muito mais do que a gente está acostumado. Então, olhando esses três principais, que é o que eu falei que a gente vai estudar hoje, tá? Que é magnésio, lítio e cobre, o magnésio, que é o mais utilizado, tem uma eletronegatividade intermediária entre os dois, aqui entre o lítio e o cobre. A gente vai ver que o lítio tem algumas reações mais fortes, porque tem eletronegatividade mais diferente que o cobre, que o carbono, e o cobre também tem algumas especificidades, tá? Então, a gente vai ver que vai trabalhar com os elementos mais eletronegativos que a gente pode aqui, tá? Essa é a grande diferença. Reparem aqui no mapa de potencial energético que eu tenho de uma molécula normal, assim, que a gente pode fazer, e de um átomo organometálico. A gente está acostumado, então, com cloro aqui presente, cloro sendo eletronegativo, ele tem a tendência de puxar os elétrons para próximo de si. Por isso que aqui a região vermelha é a região com a maior densidade eletrônica. Agora, quando eu tenho o metil-lítio aqui, ó, o lítio ele tem uma eletronegatividade menor, consequentemente o carbono fica negativo. O carbono ficando negativo, a gente vê aqui no mapa de potencial, onde o carbono está com mais elétrons do que o próprio lítio. E isso vai ter consequências nas nossas reações. Quais serão essas nossas consequências? Quando a gente tinha um carbono eletrofílico, ou seja, um carbono que estava deficiente em elétrons, porque ele estava ligado em um elemento mais eletronegativo, certo? Ele estava precisando de elétrons. Quando ele estava precisando de elétrons, ele iria atacar um nucleófilo, tá? Então, ele está precisando de elétrons. Agora que não, quando tem um metal ligado ao nosso carbono fica negativo. O nosso carbono ficando negativo, ele consegue atacar um composto que está positivo. E isso é o que vai fazer toda a nossa diferença. Porque a gente está acostumado a ter os nossos carbocátions, sendo carbono positivo. E a gente ter a possibilidade de ter um carbono negativo, a gente consegue nada mais ou menos do que fazer a ligação entre esses carbonos. Porque o carbono a gente está acostumado ele estar assim, parcialmente positivo. Se eu tenho um carbono parcialmente positivo e outro parcialmente negativo, eles vão se atrair e formar, então, as nossas ligações entre carbonos, que é o nosso grande interesse aqui. Então,
os 3 que eu falei que são principais, o organolítico, o organomagnésio e o organocobre, tá? A diferença é que o cobre ele vai fazer 2 ligações, mas a gente chega até ele. O composto com magnésio, tá? Ele vai estar ligado ao nosso halogênio também, a gente vai detalhar melhor ele aqui na frente. E ele é chamado de composto de Grignard. A gente já falou um pouco dele nas outras reações que a gente viu atrás, mas a gente não foi tão a fundo nessa reação que eu acho que é importante para a área da química orgânica. Então, ele chama composto de Grignard porque o Victor Grignard, que foi quem descobriu isso, certo? Ele ganhou um prêmio Nobel em 1912. Então, aí, ó, prêmio Nobel estão aí para ser ganhados, gente. Vamos estudar e ganhar um. E o que a gente tem aqui do principal, que é o organolítio e o organomagnésio, que são os 2 principais que a gente tem. Como eu disse, o lítio, ele vai ter a tendência em formar cátions aqui, tá? Então, ele tem uma quantidade de ligação iônica aqui, ela é relativamente grande, tá? Ele tem uma boa porcentagem de ligação covalente, mas ele pode ser representado como ligação iônica tranquilamente também, devido à sua porcentagem de ligação iônica. E aí a gente consegue ver certinho a formação dos carbânions. É muito estranho a gente ver os carbânions, porque normalmente, como eu falei, a gente só vê quase carbocátio, mas eles ocorrem em situações específicas aí da nossa química orgânica. Tenho 2 exemplos aqui para a gente ver. Um reagente de Grignard atacando um cloreto ácido aqui, cloreto de acila, e o outro um composto de cobre e lítio, tá? Mas o substrato seria o mesmo, só estou mudando o organometálico. Mudando isso, a gente consegue observar os 2 produtos formados. Quando a gente observa esses 2 produtos formados, o que a gente consegue ver? Aqui entrou 2 grupamentos metílicos, enquanto aqui embaixo teve a formação só de um grupamento. O que isso nos quer dizer? Que o composto de Grignard ele tem uma força, se a gente for chamar assim, muito maior que o composto de cobre, porque eu consegui perder uma ligação dupla aqui, enquanto aqui não. A gente sabe que uma ligação dupla deixa a nossa molécula cada vez mais estável. Então, perder uma ligação dupla é algo custoso energeticamente. Então, quando a gente perde, a gente sabe que esse composto aqui, ó, ele acaba tendo uma força muito maior que este outro. Então, vamos para algumas questões de preparação. Quando tem a preparação do organolítico, então eu vou fazer a quebra desse carbono ligado ao nosso halogênio. A gente sempre sai de um cloreto ou de um brometo, tá? Normalmente a gente fica entre esses. Normalmente a gente acaba usando mais o brometo, vou falar mais pra frente, certinho. E aí, no caso aqui, a gente reage no lítio com 2 equivalentes. Porque um lítio vai entrar no carbono e o outro vai sair com o nosso halogênio, tá? E aí eu tenho ela simplificada. Reparem que eu consigo fazer essa preparação com qualquer tipo de composto que eu tenha o halogênio, tá? Seja uma ligação, uma cadeia aberta simples, seja neoaromático, seja cadeia com dupla ligação. Então, qualquer tipo de molécula que tenha um halogênio, pelo menos por enquanto que a gente está vendo, ele serve para fazer o nosso organolítico. O mesmo vai servir para o composto de Grignard, que é o organomagnésio, tá? Qual que é a diferença que eu tenho aqui do organomagnésio? Eu não preciso de 2 moléculas de magnésio, porque o magnésio vai entrar aqui entre carbono e halogênio. Eu vou precisar desse halogênio aqui para estabilizar o nosso magnésio. A gente sabe que o magnésio ele tem a tendência em formar
duas ligações, que ele tem 2 elétrons ali. Então, ele vai dividir esses elétrons ali para formar as ligações. Algumas condições experimentais que nós temos. Os nossos grupos de saída. O melhor que teria seria o iodo, depois o bromo, depois o cloro. Só que desses aqui, que a gente acaba mais utilizando como grupo de saída é o bromo. Tem uma boa capacidade como grupo de saída. E ele é relativamente barato e ele não tem grande toxicidade em relação ao iodo, por exemplo. Seria o melhor grupo de saída ali, porém ele é um pouco mais caro e além de ter uma alta toxicidade nele. Por isso a gente normalmente tenta utilizar sempre o bromo. O cloro não é o melhor grupo de saída, mas devido à sua baixa toxicidade também, se a gente depende disso, a gente usa bastante o nosso cloro aqui também, tá? E outra questão que nós temos é com relação ao nosso solvente. Toda vez que a gente vai fazer uma reação com organometálico, não pode ter nada de água no nosso sistema. Na verdade, não pode ter nada de composto ácido. A gente vai ver logo em seguida o porquê disso. Então, por exemplo, reações de um organometálicos, normalmente elas não são feitas nem em dias chuvosos. Em laboratórios aqui, eu já acompanhei colegas meus fazendo essas reações com organometálicos, em dias que, por exemplo, estavam programados para fazer a reação em laboratório e tinha previsão de chuva, simplesmente não se faz, tá? Os reagentes que a gente usa como solvente, o mais utilizado é o éter etílico, tá? Para que a gente precisa dos pares de elétron do oxigênio, mas não pode ter o nosso hidrogênio. Porque o magnésio está deficiente em elétrons aqui. O orbital último dele está vazio. Ele termina lá em S2. Ele tem a tendência, normalmente, em perder esses 2 elétrons para ficar estável. Mas aqui é uma condição especial, onde esses orbitais vazios estão ali para formar as nossas ligações possíveis, tá? Então, por isso, a presença, principalmente do éter etílico, para estabilizar o magnésio. Outra opção na falta do éter etílico é o tetrahidrofurano, que também pode ser utilizado, que é um pouco mais sensível. O tetrahidrofurano ele consegue chegar a temperaturas mais altas do que o éter etílico. Então, quando eu preciso de uma reação mais forte e o éter etílico, ele teria a tendência em evaporar e consequentemente, a reação não iria acontecer, né? Porque não tem solvente ali dentro. A gente faz ela em THF, porque em THF ele aguenta maior temperatura. Os organometálicos, de forma geral, então, eles são bases extremamente fortes, porque o nosso carbono aqui está como um carbônio, isso não é a melhor forma dele. Então, se eu tiver, por exemplo, a água ali presente, o nosso carbono ele vai pegar o nosso hidrogênio, formando um alceno aqui, que eu tiver, e matando a nossa reação, tá? Lembrem que eu já falei, toda vez que tem uma reação, o lado onde eu tenho um pKa maior é o lado que eu tenho a maior tendência na nossa reação. Como aqui um pKa em torno de 50 de um alceno, enquanto da água está aqui em torno de 15,7, a reação já é do tipo irreversível. Então, não tem a possibilidade dessa reação sofrer um equilíbrio químico e voltar a ter, por exemplo, o composto de Grignard ou organolítico que eu estiver trabalhando. Então, não pode ter nada de água. Um exemplo que a gente tem, ó, a partir desse composto aqui do bromo ligado ao nosso anel aromático, eu formar o composto de Grignard. Se eu colocar em água adulterada, né, onde eu consigo identificar certo aonde entrou o hidrogênio, a gente vê certinho que ele entra no lugar do composto de Grignard, essa mistura magnésio e bromo aqui.
É só uma forma da gente identificar exatamente aonde entrou o nosso hidrogênio, porque senão depois do hidrogênio, tudo é hidrogênio igual, a gente não sabe exatamente onde ele entrou. E outra coisa que a gente tem, que é importantíssimo na hora da gente formar um composto de Grignard, é os grupos presentes na nossa molécula. Se eu disse para vocês que eu não posso ter nada de água na nossa molécula, isso serve dentro da própria molécula. Por exemplo, eu tenho aqui um elemento, uma substância onde eu tenho um grupamento OH e um grupamento bromo nele. No grupamento bromo, eu conseguiria formar um composto de Grignard. Mas no grupamento OH, eu não tenho essa possibilidade de estar junto. Porque se eu formo o nosso composto de Grignard, que é o nosso carbônio, ele vai se estabilizar pegando o hidrogênio do OH. E aí mataria a nossa reação. Então, a gente não tem essa possibilidade de formação de um produto, de um reagente de Grignard, contendo, então, qualquer um dos grupos com hidrogênio ácido. E quais seriam esses grupos? São esses que estão aqui embaixo, onde eu posso perder um hidrogênio. Desde o grupamento OH, amina, tiol, até o hidrogênio ligado à ligação terciária e o próprio grupamento ácido carboxílico. Então, são vários grupamentos que, de forma nenhuma, eu posso ter eles em reação. Um dos próximos assuntos que a gente vai ver aqui é com relação a grupos protetores. E aí a gente vai ver como a gente consegue driblar isso daqui. Porque muitas vezes eu tenho uma molécula que eu tenho um OH e eu vou precisar formar nele um composto de Grignard. Mas daí a gente vai ver certinho que eu tenho como ligar esse composto ao oxigênio, um grupo protetor, que vai manter esse oxigênio protegido. Eu consigo formar o nosso composto de Grignard e depois que eu reagir o composto de Grignard com outra molécula entrando carbono e tudo mais, formando o que eu queria, eu consigo formar devolver o nosso H. Gente, um minutinho, por favor. Gente, eu tenho uma companhia agora, que ela vai aprender química já desde pequena. Então, vamos lá. Então, eu não posso ter nenhum desses... Vai traumatizar ela, né, prof? Tadinha. Que nada, vai ser uma ótima química, não vai? Minha pequena. Quantos anos? Tem 1 ano e meio, minha sobrinha. Então vai ver só o desenho mesmo. Bateu aqui na porta desesperadamente pra ver a tia. Então, Gostoso. tive que pegar um pouquinho. Já eu devolvo ela pra avó. Tá o pincel. Então, vamos lá. Então, eu não posso ter nenhum desses grupos aqui presente, tá? Então, é uma condição básica que eu tenho aqui nos nossos organometálicos, tá? E agora vamos observar as reações que eu tenho aqui. Isso serve tanto para o organolítico quanto para o organometálico, o organomagnésio. As reações são as mesmas, tá? Porque eles vão atuar, os dois, como nucleófilos fortes. Atuando como nucleófilos fortes, tá? Então, as reações são as mesmas. A gente vai ver a reação frente a grupos positivos. Calma aí. Vovó.
treca para Pri. Vamos para lá. Ai, opa! Dá tchau para Pri. Então, ó, por exemplo, cetonas e aldeídes que a gente já viu anteriormente. Quando a gente vê cetonas e aldeídos, lembra lá que o oxigênio é eletronegativo, então ele vai ter a tendência em puxar os elétrons para ele, deixando um carbono positivo, tá? E se eu reajo ele com o organometálico, o carbono do organometálico, que é negativo, vai atacar o carbono positivo aqui presente no nosso cetona ou aldeído. Ou o nosso mecanismo aqui, tá? Então, eu formo o nosso carbono a partir dos nossos organometálicos, tá? Então, formando nossos carbonos, ele vai atacar quem está positivo, tá? Ao atacar o carbono positivo, tenho a quebra da dupla ligação. Uma vez que eu quebro a nossa dupla ligação, nesse caso, sendo uma cetona, eu não tenho nem como voltar e formar a nossa dupla ligação de volta, tá? Ele simplesmente vai pegar o hidrogênio da água aqui e formar um equilíbrio químico. Lembrem sempre o que eu falei desde o primeiro dia de aula, tá? Que sempre vai ser quem tem elétron com quem está com falta de elétrons. E aqui continua sendo o mesmo processo, por mais que eu tenha metais envolvidos. Eu vou ter aqui o nosso carbono rico em elétrons atacando o nosso outro carbono que está pobre em elétrons. Algo semelhante ocorre com ésteres, tá? A única diferença é que ele vai atacar duas vezes. Porque o grupamento aqui presente, tá? O cóccix aqui presente, é um bom grupo de saída. Então, o que vai acontecer aqui? Esse processo inicial é o mesmo. Então, o nosso carbônio ataca o nosso carbono positivo, tá? E eu tenho a tendência em formar dupla. Quando eu tinha ali a cetona que a gente viu, ele não formava dupla, porque eu não tinha um bom grupo de saída. Não iria sair simplesmente carbono. Ele tenta formar e simplesmente não forma. Aqui, aonde eu vou ter a possibilidade de sair um álcool, futuramente aqui, sairia o grupo alcóxido aqui, e depois esse grupo pode se estabilizar formando um álcool, que é uma função estável, ele forma, então, a nossa dupla, que aí forma uma cetona. Daqui para frente, é o mesmo que a gente viu agora há pouco, quando eu falei de cetona. Tá? Então, uma coisa só acrescenta a outra, tá? Não tem grandes segredos aqui. Reações com epóxidos, tá? Falamos um pouco já de epóxidos, quando a gente falou, particularmente da categoria dele, da função, tá? Quando a gente fala em epóxido, eles são extremamente reativos, isso a gente já havia comentado anteriormente, tá? Normalmente os epóxidos, a gente tem a tendência em formar ela em reação e quebrar ela no meio reacional, ele é extremamente instável. Então, aqui também. Então, formou o nosso epóxido e eu vou adicionar o nosso reagente de Grignard. Tem aqui os dois mecanismos, tanto com o lítio quanto com o composto de Grignard por si só. Ele vai atacar o carbono e vai abrir o nosso oxigênio. Meio em seguida, ele é ácido e forma o nosso álcool. Então, é uma das formas de eu acrescentar carbono à nossa cadeia. E aí eu tenho a formação do nosso álcool ali presente, tá? Quando a gente trabalha normalmente com reagente de Grignard, a gente não vai trabalhar nem com meio ácido, nem com meio básico. Você está trabalhando com éter etílico na grande maioria das vezes. Éter etílico, ele é um solvente que ele é um solvente aprótico, então não tem como doar hidrogênio dele. Consequentemente, ele é muito ruim para dissolver compostos inorgânicos. Então, para tornar ele ácido ou básico, ele é extremamente apolar.
tá? Os nossos solventes, principalmente o éter etílico. Porque por mais que eu tenha o oxigênio ali no meio, tá? Os dois grupos que estão em volta dele, eles são simétricos, tá? Ele vai ter uma certa polaridade, mas é uma baixa polaridade se a gente comparar com a água, o álcool, qualquer outro desses solventes. Então, para dissolver um composto iônico, tipo ácido ou base, ele é meio difícil. Então, reparem que o ácido entra só na última etapa, na finalização aqui. Semelhante ocorre com o CO2, onde o composto de Grignard vai atacar o nosso CO2. CO2 está aqui, carbono no meio de 2 oxigênios, ele é extremamente positivo, né? No CO2, tem uma carga parcial positiva bem grande aqui no meio. Então, a tendência é o carbono negativo atacar o positivo e quebrar aqui, formando, então, o nosso ácido carboxílico. A volta aqui, formar dupla, é muito difícil ocorrer, não voltaria ao inicial, aqui ficaria um equilíbrio químico. Então, a tendência é sempre formar o nosso ácido carboxílico aqui. E as nossas reações com nitrilas. Reação com nitrila. Carbono também está positivo, então, reagente de Grignard vai atacar o carbono positivo, formando, então, uma imina aqui, que depois pode formar em meio ácido. Essa imina, ela sai com facilidade, entrando no nosso oxigênio. Então, forma uma cetona aqui, tá? Então, o processo inicial é formar a nossa imina, da imina forma a nossa cetona. Em meio ácido, eu consigo fazer essa troca de nitrogênio para oxigênio. Aqui a gente termina a parte de organolítico e organomagnésio, que são os principais que a gente vai ter. Quem estiver acompanhando algum livro vai ver que a maioria só comenta desses dois. São raros os que seguem outros metálicos. Eu separei para vocês mais alguns aqui que eu achei interessante, tá? Que é com cobre e com zinco. Tem outros ainda com paládio e assim por diante, mas a gente acaba focando nesses que são os principais. Como eu sempre digo, a gente não vai sair nenhum especialista aqui em química orgânica. Eu tenho faculdade de química orgânica, fiz química orgânica avançada, fiz várias matérias de química orgânica, e mesmo assim tem muita coisa que eu aprendo ainda. Isso vai ser pro resto da vida, nossa. É só realmente quem trabalha com isso 24 horas que sabe um pouco mais. Então vamos lá para os dialquil-cupratos de lítio, também chamados de reagente de Gilman, tá? Então, mas mais comumzinho, que também é o nome de quem inventou esse reagente aqui. Na química ocorre bastante, principalmente na química orgânica. Então, que de cada um que descobre uma rota nova, colocar o nome deles, que até hoje isso acontece bastante, porque todo mundo quer ser eternizado, né? Então, rota fulano, rota ciclano, até hoje tem bastante. Então, como acontece esse reagente de Gilman aqui, tá? Um organoaleto, que é um aleto orgânico aqui, reage com lítio, formando um organolítico. A partir da presença do organolítico, eu reajo ele com o cobre e vou fazer nosso reagente de Gilman. Reparem aqui que eu tenho diferença em equivalentes, tá? Então, eu formei um organolítico, depois eu só preciso de metade do tanto que eu tenho desse organolítico para formar o cobre. Afinal de contas, eu preciso de um cobre para cada 2 carbonos. Então, essa relação de equivalência faz muito sentido aqui. E aqui, da mesma forma que nos anteriores, eu posso ocorrer com os diversos tipos de moléculas, tanto cadeias abertas, simples, anéis aromáticos, cadeias com duplas ligações. Então, são as diversas possibilidades que nós temos, tá?
Ó, algumas questões aqui. Quando eu tenho um haleto ácido, quando eu reajo com organolítico, alquil com prato de lítio, tá? Ele tem a tendência em formar uma cetona, tá? Se eu reajo com reagente de Grignard, ele produz uma acetona, mas ele tem a acetona posteriormente atacada e forma um álcool, tá? Como a gente viu anteriormente. Reagente de Grignard ele é muito mais forte com relação ao dialquil-cuprato de lítio, tá? Então, ele entraria aqui novamente formando um álcool. Esse aqui ele é um pouco mais brando e mantém a sua dupla ligação, tá? Outra coisa, nem sempre ele vai atacar o carbono aqui que está positivo, tá? Se eu tenho uma dupla ligação, ele pode atacar aqui. Se eu tivesse usado um reagente de Grignard, ele teria atacado diretamente o carbono, o grupamento carbonila aqui. Quando eu tenho o cuprato aqui, ele vai algo mais brando e ataca o carbono beta aqui. Eu tenho uma cetona alfa-beta insaturada. Isso ocorre bastante, tá? Então, nosso nucleófilo, aqui no caso, nosso carbono negativo, ataca a nossa dupla ligação, quebrando ela aqui, formando o nosso enolato. A gente vai falar um pouco de enóis e enolatos aqui para frente também, que é uma função um pouco marginalizada na química, mas bastante utilizada. E aí eu tenho, então, a formação do nosso enol, que a gente sabe que enol ele pode ter uma tautomeria entre enol e cetona e aldeído, tá? Nada mais é do que a transferência desses hidrogênios aqui. Então, a gente tem essa possibilidade também, essa diferença entre o dialquil cuprato de lítio e os reagentes, por exemplo, de Grignard, que é um reagente muito mais forte do que esse aqui no momento. Aqui a gente usa bastante porque a gente chama de reações de acoplamento, que é quando eu junto dois grupamentos carbônicos, onde um é o dialquil cuprato de lítio e o outro é um composto halogenado. Então, eu perco os halogênios e o lítio cobre, formando um outro produto aqui de ligação de dois carbonos. De novo, aqui pode ser qualquer tipo de carbono, e isso aqui é essencial para a gente, porque eu posso formar essa ligação carbono-carbono com qualquer tipo de moléculas. E a gente viu até hoje aqui na química orgânica que é muito fácil, às vezes, eu tirar carbonos, fazer uma quebra oxidativa ou qualquer coisa do tipo. Mas colocar carbonos já é muito mais complicado. E os organometálicos estão aqui para ajudar nessa parte. Uma coisa que nós temos aqui nessa reações de acoplamento é a retenção da sua configuração. Ou seja, se aqui eu tenho uma dupla E, a hora que eu se junto, ela mantenha o fato dela ser uma dupla E, a mesma coisa, o Z aqui. Então, isso para a orgânica muitas vezes é essencial. A gente fala bastante de orgânica, lembra que aqui muita gente está podendo fazer síntese, por exemplo, de fármacos que são extremamente complexos. Então, a manutenção das suas duplas ligações é importantíssima, porque senão não tem um encaixe perfeito no receptor que nós teríamos. E o nosso último tipo de reação é a reação de Simmons-Smith e carbenoides, que a gente pode chamar também, que são as reações com zinco aqui. Então, é o último metal que eu vou falar. Como eu disse, teria outros, mas eu acho que não é necessário para a gente. A gente vai focar no que é realmente importante para o nosso curso, tá? O resto é muito mais específico do que o nosso interesse.
Então, o zinco, ele é bem parecido, no caso aqui, que o magnésio, onde ele vai entrar entre carbono e o nosso halogênio. Então, tem essa grande vantagem aqui. E um dos principais reagentes com zinco, a formação, é esse aqui, ó, o iodeto de iodometizinco, tá? Metilzinco. Por quê? Eu tenho entrada, então, do zinco em um dos lados. Quando isso ocorre, esse carbono aqui fica extremamente negativo, tá? Então, ocorre o que a gente chama de ciclopropanação. Essa ciclopropanação é algo também importante, onde eu faço um anel de 3 carbonos aqui, tá? Então, eu pego uma dupla ligação, onde eu vou ter caráter com bastante elétrons, e mesmo assim eu consigo adicionar mais carbonos aqui presente. No nosso mecanismo, então, o carbono tem um único carbono, um lado ligado a iodo, outro lado ligado a zinco. Então, eu consigo juntar esse zinco e esse iodo e formar a nosso anel aqui de 3 membros. E, igualmente, a gente viu em todos os outros, ele pode ocorrer com diversos tipos de moléculas. E algo que é extremamente importante, ele mantém a sua conformação. Eu não tenho distorção das conformações. Então, os dois entram do mesmo lado, óbvio, que como a gente viu aqui é um processo concertado, então não tem como entrar um lado de cada, uma formação desse anel aqui, um lado de cada lado, então ele mantém a conformação, e essas também se mantêm. Se eu tenho, por exemplo, uma dupla que seja trans, aqui, quando eu formo o nosso anel de 3 membros, ele mantém o fato de ser um anel trans também. A mesma coisa que quando é cis, ele simplesmente se liga aqui. Então, são várias formas que nós vimos de acrescentar carbonos ao nosso anel. Como eu disse, são reações bastante úteis na química orgânica, porque é bem difícil a gente encontrar reações aqui que a gente consiga adicionar carbono. Tranquilo, gente? Vocês têm dúvida? Estou muito quietos hoje. Um monte. Tá bom. Pergunta. É que é muito complexo. Todo mundo emendou o feriadão e me abandonou. Eu sei como é isso. Ô, professor, Ah, todo mundo aqui na sala. A gente chegou tarde, mas chegou, prof. Ai, bom. Vocês têm dúvida? Pergunta, Vanessa. Ou vocês vão ter dúvida para fazer o exercício? Não, só na hora da prova, professor. Mas antes da prova, então, eu preparei uma listinha de exercício. Uma listinha não, são 2 exercícios. Ele também me quebrar a cabeça. Deixa eu mostrar aqui, explicar. Vocês vão ter esse trabalhinho para fazer aí no final de semana. Ai, professora. Final de semana você esqueceu, professor. Cruel com a gente, hein? Não é tanto. Não é tanto assim, tá? Não vou acabar mais cedo para vocês já começarem hoje, ó. São 9h05. Até eu explicar 9h10. Vocês vão ter meia hora ainda de aula para fazer o exercício. Tô fazendo TCC já, professor. Muito bem, assim que eu gosto. Aproveita o feriadão, que não pode sair para fazer nada, né? O negócio é estudar. Fazer o quê? Nem me fale. Então, ó, observa aqui o nosso exercício que vocês vão ter que fazer em casa. Tem aqui 3 iniciantes aqui e quero saber quem que é A, B, C, D e E. Só. As dicas que eu dou. Vamos lá, tá? Porque também eu já resolvi esse exercício e sei onde vai travar aí para todo mundo. A gente já conhece. Professor, você já fez, então não precisa fazer não. Ah, mas eu já sou formada, né? Você ainda não. Ô, louco, professor.
Então, eu já tive que fazer isso na faculdade. Agora é a vez de vocês, né? Faz parte. Então, ó, começa lá. Comecem sempre de quem a gente já tem. E essa é a dica que eu dou. Então, ó, tem aqui o nitrila, ele já mostra os reagentes. Eu vou adicionar um metil aqui no nosso carbono. Olhem lá, os slides já estão no AVA e essa lista também já está no AVA. Hoje eu estou extremamente eficaz. Então, ó, olha lá o que vai fazer quando reage nitrila a composto de Grignard. Vocês vão ver que ele vai ter a formação de uma cetona aqui. Então, a gente já vai saber que isso aqui é uma cetona. Depois, a gente vai pegar essa cetona e reagir. pH aqui é o anel aromático, o outro composto de Grignard e tem o B aqui. A mesma coisa, a gente vai achar o composto C. Vai ter esse anel aromático com cetona aqui, reagiu com o etil Grignard aqui, formou o composto C. Aí, vocês comparam os compostos para achar quem que é o substrato D e quem que é o substrato E, tá? Olhem o que vai dar no B e o que está faltando entre esse para chegar no B aqui, esse da esquerda para chegar no B, que bem provável que vai ser o composto de Grignard D, e a mesma coisa aqui desse lado, e vocês conseguem achar quem que é o composto E aqui. Então, vai nessa sequência. Achem primeiro A, B e C, e depois acha D e E. Não é assim tão cabuloso como parece. E o exercício de baixo também é bem parecido. Desse daqui, vocês vão fazer a adição de Grignard aqui no epóxido e depois achar quais que são os outros substratos B e C aqui para formação. Dica de ouro de mamãe aqui, tá? Comecem a fazer o ataque aqui do Grignard, ele vai ocorrer nesse carbono aqui, tá? No carbono mais externo do epóxido. O Grignard, ele não vai atacar no carbono mais interno, ele ataca no carbono mais externo. Então, atacando aqui, no caso, a gente já sabe que vai aumentar 2 carbonos para cá. Então, o H vai ficar no carbono 3, 4, 5, 6 ao todo aqui, certo? E o H no carbono 3. E aí, vocês vão ver como que eu saio desse aqui, de um aldeído, para formar esse daqui, e a mesma coisa desse daqui. São só esses dois exercícios que eu quero que vocês façam. E eu já dei todas as dicas. Vocês vão ver que não vai ser difícil resolver, não. Beleza? E aí, vocês têm até quinta-feira que vem para me entregar. Mas vai ser tranquilo. Vamos ver, ó. São 9h10, como eu prometi, 9h09. A gente encerra a aula daqui. E aí, vocês começam a fazer isso aí. E as dúvidas vocês vão me mandando hoje já, de preferência, né? Para os que forem fazer. E mandando o quê, prof? As dúvidas, se tiver no WhatsApp. Ah, dúvida. Entendi, dupla. Não, individual. E aí, vão tirando as dúvidas que eu tô no WhatsApp. E a hora que terminar, me manda a resposta para eu dar a notinha aqui de sempre. Fechou? Para quando que é? Para quinta que vem? Uhum. E vale quanto? Vale nota, né? Vale nota. Eu tenho que ver, eu acho que esse segundo semestre, acho que é 2.500 que nós temos. Então, vai valer bastante nota. Uhum. Então, beleza. façam. Fechou? Fechou. Bom feriado. Vocês viram já no portal que a nova tendência é que as aulas só voltem dia 18. Se voltar. Se voltar, né? Exatamente. Como vocês sei, o Douglas não estava aqui no começo da aula, eu vou dar o recado que eu dei. A informação que nós temos é o seguinte. Nossa disciplina ela é um tanto teórica e um tanto prática, como a maioria das disciplinas que nós temos. A nossa carga horária teórica está acabando. Aí, o que vai acontecer? Se não voltarem as aulas até então, aí a gente não pode ter aula prática, as aulas serão praticamente suspensas e elas serão repostas, as aulas práticas,
a hora que for voltada da pandemia. Afinal de contas, a gente tem essas aulas práticas para ser feita, ainda mais no curso de Química, eu acho extremamente importante essas aulas práticas. E a hora que voltar, então a gente, por exemplo, se não me engano, nosso cronograma tinha 2 aulas práticas, 2 ou 3, certo? Eu vou confirmar aqui certinho, quando a gente voltar, a gente vai ter essas aulas práticas da mesma forma no laboratório, às vezes até um pouco melhor, que a gente consegue condensar 2, 3 dias seguidos, sim, e fazer uma prática grandona, bonita e cheia de coisas, tá? Mas a gente vai terminar toda a nossa teórica, bem provável que online. Mas a gente vai se falando, tá bom? Beleza, obrigada. Nada, bom feriado para vocês, gente. Se cuidem. Para você Você também, também. professora. Ok, bom feriado. Tchau. Tchau, tchau.